A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 3 aí do primeiro trimestre do ano 2020 da revista CPAD, a lição que traz como título A Natureza do Ser Humano. Essa lição aqui que você provavelmente já deu uma estudada. Se não deu uma estudada ainda, dê uma lida aí para você ficar por dentro do assunto. Bem, aqui no EBD em Foco eu posto 2 vídeos toda semana falando da lição, comentando a lição, e no primeiro vídeo eu uso o slide, vou passando tópico e subtópico, explicando ali, procurando me aprofundar em cada parte da lição, mas realmente eu fico bastante preso na lição em si, no primeiro vídeo. No segundo vídeo, que é esse vídeo aqui, eu já tenho um pouco mais de liberdade, porque eu vou focar em alguns pontos da lição que merecem um destaque maior. Então eu chamo aqui de destaque, o vídeo de destaque. Às vezes eu faço uma votação para que os usuários escolham o subtópico, né, alguns subtópicos para serem destacados aqui no vídeo. Às vezes eu pergunto para os usuários quais são as principais dúvidas para que eu possa também ministrar uma aula focada nas dúvidas. E nesse vídeo aqui de hoje, nessa lição especificamente, eu não fiz nenhum desses dois. Eu mesmo escolhi quais pontos eu vou destacar. Na verdade, o que eu entendi dessa lição? Que ela, na verdade, é difícil a gente definir um subtópico para destacar. É difícil tirar uma dúvida ou 2 dúvidas. Eu acredito que a lição como um todo traz um conjunto de dúvidas que estão interligadas. E eu senti a necessidade de explicar essa lição de uma forma diferente do que eu fiz no primeiro vídeo. Como assim é? De uma forma diferente. Eu vou explicar a lição como um todo, mas eu vou aqui falar um pouco mais das outras visões sobre a natureza do homem, sobre a composição do homem, que no caso a visão defendida na revista é a tricotomia, mas eu quero falar um pouco também da dicotomia e também do monismo. Eu quero entrar um pouco mais nessas outras visões e quero também aqui destacar um pouco, falar um pouco sobre a questão da vida após a morte. Vou falar um pouco dessa questão aqui da vida após a morte. Né? Vou citar aqui algumas dúvidas que me perguntaram também, né, sobre essa questão de Deus ser um ser simples, que o escritor colocou aí no começo da lição, e também sobre os anjos serem finitos, o que ele quis dizer com isso. A gente vai debater isso aqui nessa aula. Então vai ser uma aula um pouco diferente da primeira, onde eu vou realmente me aprofundar sobre essa questão da dicotomia, tricotomia, monismo, vou procurar falar um pouco mais, ver os argumentos de cada uma aqui. O objetivo não é dizer que A ou B está certo, eu vou dizer aqui o meu posicionamento, aquilo que eu acho que está mais alinhado com as escrituras. Vamos lá. Antes de começar, para você estudar essa lição, é bom você usar uma Bíblia Almeida Revista atualizada. Talvez ela seja um pouco mais fiel na tradução dos termos que a gente vai usar no caso espírito e alma, que no caso alma no hebraico é nefesh e do grego é psique, né? E espírito do hebraico é ruach e do grego pneuma. Né? Então eu não vou dar uma aula de grego e hebraico aqui, até mesmo porque eu não domino essas línguas, eu só pego o básico ali no dicionário. Então essas palavras, quando elas foram traduzidas, algumas bíblias traduzem elas de uma forma diferente, tentando meio que explicar o versículo. E a atualizada, né, revista atualizada, que tem a revista corrigida também, né? A revista atualizada, que é essa que eu tenho aqui em mãos agora, ela traduz realmente como alma e espírito. Ela é um pouco mais fiel nessa tradução. A NVI vai traduzir como mente, coração, vida. Então vai perder um pouco a força da palavra e pode perder um pouco o sentido. Tá? Então vamos lá. Vamos lá, começando do começo, né? Tópico 1.1 aí, né? O tópico 1 fala assim, a complexidade do ser humano. Então nessa lição, quando você começa a ler ela, você lê a verdade prática, você já fica bem evidente que o escritor da revista ele vai defender a tricotomia, que é aquela visão que acredita que o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. E aí ele vai fazer uma defesa dessa visão dentro da revista. Então você tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender é isso. O escritor vai defender a tricotomia. E ele começa no primeiro tópico falando da complexidade do ser humano. E aí ele faz uma afirmação que eu acho muito estranha. Ele fala assim, ó, ao contrário do homem, Deus é um ser simples. Eu achei um pouco
confuso falar que Deus é um ser simples, porque ele quis dizer o seguinte, que Deus é espírito e o homem é corpo, alma e espírito. Então o homem se torna mais complexo do que Deus. Tem que ter um pouco de cuidado com essa afirmação, porque Deus ele está acima de tudo. Tá? O que o salmista vai dizer? Ó, Salmo 145:3. Sua grandeza é insondável. Salmo 147:5. O seu conhecimento não se pode medir. Salmo 139:6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, algo que eu não consigo compreender. Então, assim, não somente os Salmos, mas várias outras passagens bíblicas vão deixar bem claro que Deus está acima de todo conhecimento. A gente pode chegar a conhecer Deus através das Escrituras, mas um conhecimento que é suficiente para nós encontrarmos o caminho de salvação. Mas nós nunca teremos um conhecimento pleno de Deus. E muitos acreditam que nem na eternidade nós teremos esse conhecimento, que Deus está acima de tudo. Então nós passaremos a eternidade conhecendo mais Deus e nunca chegaremos nesse conhecimento pleno. Então tem que tomar um pouco de cuidado em fazer essa afirmação em que Deus é um ser simples, porque ele realmente está muito acima de tudo. No entanto, a questão da composição de Deus, a Bíblia deixa bem claro, dizendo que Deus é espírito, né? Então, ele é um ser espiritual, mas isso não necessariamente o torna um ser simples. Então, só tomar um pouco de cuidado aí. Tá, continuando aqui, né, o 1.2 ele fala dos anjos, fala que os anjos foram criados, seres criados e finitos. E aí alguns também ficaram com dúvida com relação a isso, né? Como assim finitos? Significa que eles vão morrer? Não, até mesmo o texto que ele cita, Lucas 20:34-36, deixa bem claro que eles não vão se reproduzir e nem vão morrer. O texto vai dizer que quando nós chegarmos na eternidade, seremos como os anjos do céu. Então não vai ter morte e nem vai ter reprodução. Então eu acredito que o finito aqui está relacionado à questão da reprodução. Tipo assim, Deus criou 1 milhão de anjos. Não sei se foi 1 milhão, tá? Eu estou dando um número qualquer. Deus criou 1 milhão de anjos, vai ficar 1 milhão de anjos. Não vai aumentar e nem diminuir. Então eles têm uma quantidade finita. Tá? Esse esclarecimento veio através de dúvidas, né? O pessoal começou a me perguntar, eu comecei a investigar, o pessoal comentou no primeiro vídeo sobre isso também. Então eu acredito que é nesse sentido. Então os anjos são finitos no sentido de terem um número fixo, quantidade finita. Então eu acredito que já dá para avançar aí, né? Ele vai dizer que os anjos são espirituais também e tudo mais. Continuando aí. O tópico 1.3 aí vai começar a falar da natureza do homem. Então vai usar a passagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse versículo está aqui no textuário, é o único versículo bíblico que tem corpo, alma e espírito tudo junto. Então é o versículo mais usado pelos que defendem a tricotomia, que o homem é composto por corpo, alma e espírito. Então se ele é composto por corpo, alma e espírito, quais são as características do corpo, da alma e do espírito? Então é isso que o escritor da revista vai fazer dentro dos tópicos, o tópico 2, o tópico 3 e o tópico 4, onde ele vai defender aí o seu ponto de vista da tricotomia, no caso falando um pouco de cada um, explicando sobre cada um. Então ele vai colocar aqui o corpo como sendo a parte material do homem. Então ele deixa bem claro o seguinte, que o ser humano ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Então, a parte material é o corpo, isso aqui que a gente pega, aí ele vai falar da visibilidade, tangibilidade, que a gente pode pegar, que pode ver, né? Então vai falar da ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou, Tomé não acreditou, então Tomé foi lá, tocou em Jesus para crer. Então a questão isso aqui é o corpo físico, né? E da mortalidade, no sentido que o corpo, devido ao pecado, ele volta ao pó, ele perece, ele morre, então o corpo morre. Então aqui o texto vai basicamente falar do corpo, mas quando a gente fala do corpo, a gente tem que ter muito cuidado para não dizer que o corpo é algo inferior. Então aqui eu vou destacar um dos problemas dessa visão da tricotomia. Um dos problemas, tanto tricotomia quanto dicotomia. Mas essas duas visões, elas trazem um probleminha aí, que algumas pessoas, talvez isso seja herança dos gregos, porque os gregos tinham esse pensamento, achando que o corpo é mau. O corpo é pecaminoso, a matéria é má. Então a matéria é má, tudo que é matéria é má. Então a matéria não é coisa boa, é contaminada, é suja com o pecado. Então isso vai trazer uma interpretação muito errada sobre o corpo, porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou foi bom.
Então Deus não criou algo ruim, algo mal. Então Deus criou algo bom. E eu peguei uma apostila que postaram num grupo do WhatsApp. Olha só o que diz essa apostila. Ela fala assim, ó, uma apostila de um curso de bacharel em teologia. Eu acredito que isso aqui é uma heresia, porque ele fala assim, ó, desses 3 elementos, o espírito é o mais nobre, porque ele se une com Deus. O corpo é mais inferior, porque tem contato com a matéria. Então isso aqui é errado, totalmente errado dizer que o corpo é inferior ao espírito. Tá? Dizer que a parte material é inferior à parte imaterial, porque o corpo está em contato com a matéria, então ele é inferior. Isso aí está descartado. Eu digo que isso aqui chega a ser uma heresia, dizer que o corpo ele é inferior. Porque assim, apesar de nós defendermos aqui a tricotomia, ou quem defende a dicotomia, o ser humano ele é um ser integral, tem que estar tudo junto. E corpo, alma e espírito deve ser santificado a Deus. Então corpo, alma e espírito adora a Deus. Então não é somente o nosso espírito que comunica com Deus, o corpo também, porque eu uso o meu corpo, o meu cérebro, eu uso a minha voz, eu estou falando, quando eu canto, quando eu oro, então eu uso o meu corpo para glorificar a Deus. Então eu não posso dizer que o corpo é inferior. Esse pensamento, na época de Jesus, na verdade, após Jesus morrer, ressuscitar, na época logo no começo da igreja, surgiu várias heresias com esse pensamento. Esse pensamento grego dizendo que a matéria é má, entrou na igreja e alguns começaram a dizer que Jesus não encarnou. Porque se ele tivesse encarnado, ele teria entrado num corpo que é mau. Então, uma matéria má, algo ruim. Então, como que o divino vai se unir com aquilo que é intrinsecamente mal? Então, eles, para contornar isso aí, o pessoal que era adepto dessa doutrina que o corpo é mau, que a matéria é má, eles começaram a falar que Jesus simplesmente aparentava ter um corpo. Então eles tinham um pensamento que Jesus ele não era um ser físico, mas as pessoas olhavam para ele, era como se fosse uma luz, assim, sei lá, e aí eles viam Jesus, mas Jesus não tinha um corpo, porque se ele tivesse um corpo, ele estaria na matéria que é má. Então isso aí foi descartado, foi considerado heresia, e esse grupo foi totalmente, se espalhou, enfim, uma doutrina que não continuou existindo. Então várias doutrinas surgiram desse pensamento, várias outras doutrinas, não foi só essa, dizendo que a matéria é má. Então a gente não pode concordar com isso. O corpo foi algo criado por Deus e é bom. Então não é. Então isso aqui que está nessa apostila, circulou em grupos do WhatsApp por aí, não é bom você, né, sei lá, pegar qualquer coisa e sair falando por aí. Muito cuidado com isso. Tudo que Deus criou é bom e tudo é para adorar e para glorificar a Deus. Continuando aqui, vamos para o segundo tópico, vai falar o seguinte, da alma, que é o nosso elo com o mundo exterior. Então a interpretação da tricotomia, né, que os tricotomistas vão dizer o seguinte, que a alma tem a função de se comunicar com o mundo. Então ele fala assim, primeiro, que a alma e o espírito são inseparáveis, os dois estão juntos, e aí ela é a janela para o mundo, então é através da alma que tem as emoções, é através da alma que tem uma comunicação com o mundo exterior, através da alma que tem os sentimentos. Então a alma ela é tratada como uma parte do ser humano que está relacionada aos sentimentos, à comunicação com o próximo, no sentido de se relacionar e tudo mais. Então a alma seria nesse sentido. E aí, continuando aqui tem um tópico que fala a separação da alma do corpo, que gera a morte. Eu vou deixar esse aqui para o final, que eu vou falar dessa questão da morte, e a alma ir para o paraíso, ir para o Hades, enfim, eu vou deixar isso para o final. Entrando esse é o terceiro tópico, né? Entrando no quarto tópico, fala do espírito. Então fala assim, o espírito é o nosso contato com Deus. Então o que é o espírito? Fala que o espírito, juntamente com a alma, que são inseparáveis, é distinto, mas é justamente a parte do ser humano que se comunica com Deus. Então essa é a interpretação da tricotomia, né? Que nós temos corpo, alma e espírito, e aí o espírito é a parte do ser humano que vai fazer com que o ser humano se comunique com Deus. Ele é responsável somente por isso, né? E aí vai entrar aqui alguns detalhes da questão do espírito pode abrigar orgulho e soberba, Provérbios 16, 18.
E então fica claro aqui na lição que tanto o espírito quanto a alma parece que pode pecar. O escritor da revista não entrou muito nesse detalhe, e eu vou falar disso daqui a pouco, que tanto o espírito como a alma podem se corromper, né? E aí, como eles são inseparáveis, né? No caso, tanto o espírito dos salvos, quando o salvo morre, o espírito e a alma vai para o paraíso, e quando o ímpio morre, o espírito e a alma vão para o Hades, um lugar de sofrimento, e quando no fim de tudo vai ter a ressurreição, vai juntar tudo. E por quê? Porque o ser humano ele é integral. Então, independente se você assume um ponto de vista tricotomista ou dicotomista, você vai... eu nem sei se existe essa palavra, né? Tricotomista, né? Tem tricotomia e dicotomia, né? Mas enfim, estou criando aqui, se não existir. Então, se você assume qualquer uma dessas visões, você tem que entender que o ser humano ele é integral, ele não pode ser separado. Agora vamos ver, eu vou falar um pouco sobre a dicotomia. Por que, já que nós temos na Bíblia falando de corpo e alma e espírito, por que tem duas interpretações diferentes? Por que alguns acreditam na tricotomia e outros acreditam na dicotomia? E outros até acreditam no monismo, né, que é uma coisa só que não tem diferença. Acontece o seguinte, que esses dois termos, segundo os defensores da dicotomia, eu vou citar aqui 5 pontos que eles colocam, 5 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, que esses dois termos são usados indistintamente, ou seja, alma e espírito é usado para representar a mesma coisa, a parte imaterial do ser humano. Então não tem diferença de alma e espírito. Olha só, João 12, 27 fala o seguinte, que Jesus fala sobre Jesus, né? Agora está angustiada a minha alma. Né? Jesus disse, né? Agora está angustiada a minha alma. E um texto bem parecido também, falando sobre Jesus, João 13, 21, angustiou-se Jesus em espírito. Então, no momento Jesus angustiou-se na alma, em um outro momento Jesus angustiou-se em espírito. Então, dá a entender que tanto a alma quanto o espírito aqui está relacionado à parte imaterial do ser humano e não que eles são distintos. Lucas 1, 46 e 47 fala assim, ó, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então ele usa, no caso aqui, esse cântico aqui, minha alma e meu espírito. É um paralelismo hebraico, uma maneira que eles usavam para representar a mesma coisa. Então tanto a alma engrandece o Senhor, quanto o espírito engrandece o Senhor, ou seja, é uma coisa só, a parte imaterial engrandece ao Senhor. Então é nesse sentido. Segunda observação, na morte, tanto a alma quanto o espírito parte. O que o texto bíblico vai dizer? Gênesis 35, 18 fala da alma de Raquel. Tem até na lição, né, Raquel morre e fala que a sua alma, né, saiu. Então, no sentido de que a gente fala assim, ó, a alma saiu. Mas o texto não fala do espírito. 1 Reis 17, 21, que também está na lição, fala da alma do menino, que voltou para ele, que ele ressuscita. Mas não fala do espírito. Lá em Lucas 23, 46, já não fala de alma, fala só de espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus falando, na hora da morte. E quando Estevão foi apedrejado, ele fala assim, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então o texto bíblico, uma hora vai falar alma, outra hora vai falar espírito, mas como somente se referindo à parte imaterial. Por que não escreveu alma e espírito junto? Nos dois casos aqui, tanto em Gênesis e 1 Reis no Antigo Testamento, e Lucas 23, 46 e Atos 7, 59 no Novo Testamento. Por que não fala alma e espírito? Um só fala alma, o outro só fala espírito. Porque, de certa forma, dá a entender aqui que está se referindo à parte imaterial do ser humano. Terceira observação. O homem é tido tanto como corpo e alma, quanto como corpo e espírito. Lembrando, eu estou aqui mostrando os argumentos da dicotomia. Tá? Então a dicotomia diz que só existe corpo e alma, ou somente corpo e espírito. Não tem alma e espírito é uma coisa só, viu? Na dicotomia, alma e espírito é uma coisa só, não tem diferença. Então eles usam essas passagens aqui. Então o homem é tido tanto como corpo e alma, quanto como corpo e espírito. Tanto faz. Mateus 10, 28 diz assim, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então aqui Jesus faz uma referência a alma e corpo. Então, como se o ser humano tivesse só essas duas partes, alma e corpo. Não cita espírito. Tiago 2,26 fala, o corpo sem espírito é morto. Então aqui ele só usa corpo e espírito. Ou seja, espírito e alma simplesmente se refere à parte imaterial do ser humano. Tanto no texto de Mateus, poderia ter corpo e alma e espírito, mas não tem, só tem corpo e alma. Tanto quanto no texto de Tiago, poderia ter também corpo, alma e espírito, mas só tem corpo e espírito. Então parece que corpo e espírito e corpo e alma é usado de forma equivalente. A quarta observação é, a alma pode pecar e o espírito pode pecar. Eu já tinha falado isso um pouco antes, né? Então fala assim, ó, primeira carta de Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma. Então dá a entender que a alma tem participação no pecado. E 2 Coríntios 7,1. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Então dá a entender que a impureza também está no espírito. Então, nesse sentido aqui, alma e espírito simplesmente se refere à parte imaterial do ser humano. E aí, né, para concluir sobre esse pensamento da dicotomia, eu acho que é um argumento também bem forte, né, fala assim, ó, tudo o que se diz que a alma faz, disse que o espírito também faz. Então na Bíblia, apesar de, na revista, o escritor colocar as características da alma, características do espírito, isso a alma faz, isso o espírito faz, na Bíblia parece que não tem essa distinção, né? Por exemplo, a questão dos sentimentos. Os sentimentos têm a ver com a alma. Aí, o que diz lá em Atos 17:16? O seu espírito se revoltava, se referindo a Paulo, né? O espírito de Paulo. Então, o seu espírito se revoltava. Então, como que o espírito tem sentimento que a tricotomia fala que somente a alma tem sentimento? Né? E o João 13:21, angustiou-se Jesus em espírito. Então o espírito também é representado aqui como tendo sentimento. Então fica difícil fazer essa distinção entre alma e espírito, porque o texto bíblico, tudo que fala de um fala do outro. Né? Então, como que eu vou dizer que somente a alma é responsável pelos sentimentos, se o texto bíblico está dizendo que o espírito também tem sentimento? Como que eu vou dizer que somente o espírito se comunica com Deus, se o texto bíblico diz que a alma também se comunica com Deus? Fala assim, ó, Salmo 25:1, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Né? Salmo 103:1, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E dentre outras passagens bíblicas que vão dizer que a alma também se comunica com Deus. Então fica um pouquinho complicado a gente fazer essa distinção de alma e espírito, porque o texto bíblico usa esses termos de forma meio que intercambiáveis. Uma hora usa um, uma hora usa outro, para representar a mesma coisa. Então, olhando para esses argumentos, eu vejo que a dicotomia ela tem um peso muito maior baseado nas Escrituras. Apesar de que a tricotomia também tem passagens que se referem aqui, no caso Tessalonicenses, Hebreus, que que estão na lição, vão trazer também essa questão do corpo, alma e espírito, mas olhando o restante das Escrituras, a gente vê que essas duas palavras elas são usadas de forma intercambiáveis simplesmente para representar o que o ser humano tem uma parte material e uma parte imaterial. Então, eu entendo, eu não me decidi ainda 100%, mas eu entendo que a dicotomia ela tem um peso maior, ela parece que tem mais base bíblica do que a tricotomia. Até mesmo os grandes teólogos defendem a dicotomia, muitos teólogos, hoje pouquíssimos teólogos, se você for observar, pouquíssimos vão defender a tricotomia. E aí, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado o seguinte, que essas duas visões, se a gente não tiver cuidado, a gente tende a ter uma visão dualista da vida cristã. Então muita gente fala assim, eu tenho uma vida espiritual e uma vida material. Então esse dualismo ele é errado. Esse dualismo, ele não é um dualismo bíblico. A gente não pode ficar separando material de espiritual. A nossa vida por completo é espiritual. Então a minha alma busca Deus, o meu espírito busca Deus, o meu corpo busca Deus. A minha alma tem sentimento, o meu espírito tem sentimento, o meu corpo tem sentimento. Entende? Eu não tenho que ficar
tentando distinguir o que um faz, o que o outro faz. Eu entendo que está tudo interligado. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial, sim, a Bíblia deixa isso bem claro. Tá? Então, os adventistas, por exemplo, eles são monistas, eles acreditam que não existe uma alma ou um espírito. O ser humano é uma alma, ele é um espírito, ele é um corpo. Então, quando ele morre, não sai uma alma dele, ele simplesmente dorme. Ele morreu, ele dormiu ali, está apagado. E aí depois ele ressuscita no último dia. Mas não tem uma alma que sai dele. Mas eu vou falar aqui disso daqui a pouco, mas o texto bíblico não deixa isso bem, deixa claro que tem essa parte imaterial. E essa parte imaterial, às vezes é chamada de alma, às vezes é chamada de espírito. Mas isso não significa que eu só consagro a Deus o meu espírito, só consagro a Deus a minha alma, não, eu consagro a Deus o meu corpo também. O meu corpo glorifica a Deus, o meu corpo busca a Deus, o meu corpo tem que estar na presença de Deus. Então a gente tem que evitar ter essa vida dualista, nesse dualismo cristão, que muita gente, às vezes a gente separa, se eu vou para a igreja, se eu leio a Bíblia, se eu oro, eu estou fazendo atividade espiritual. Se eu trabalho, se eu leio um livro secular, se eu toco uma música secular, ou se eu, sei lá, vou no museu de arte, por exemplo, aí eu estou fazendo coisas materiais, não tem nada a ver com Deus. Não, a gente tem que viver assim de tal forma que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Então, se eu contemplo uma arte secular, ali também está a presença de Deus. Né? Foi Deus que capacitou aquele artista, que criou aquele artista, que deu inspiração para aquele artista. Então, a gente tem que entender que o nosso trabalho também glorifica a Deus. Tudo que a gente faz glorifica a Deus. Então, evitar esse dualismo. Né? Então, apesar de nós crermos que existe uma parte material e imaterial, a gente tem que entender que o ser humano é um ser integral e ele, como um todo, adora a Deus, certo? E para encerrar, eu quero falar aqui da questão do que acontece quando a pessoa morre. Né? O texto, eu vou pegar aqui um trecho do livro do Wayne Grudem, da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, muito boa. Ele vai falar o seguinte, ó: Jesus disse ao ladrão agonizante: hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui dá a entender que naquele momento ali que eles morressem, a parte imaterial iria para um lugar chamado paraíso. Agonizando, Estevão sabia que imediatamente passaria a presença do Senhor, pois disse o seguinte, orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, Atos 7,59. O texto do ladrão é Lucas 23, 43. Anota aí. Né? Lucas 23, 43 do ladrão. Atos 7,59, falando de Estevão. Paulo não teme a morte, pois diz que seu desejo é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Então aqui dá a entender que tem uma separação, partir e estar com Cristo. Ele contrasta essa hipótese a de permanecer nesta vida, que para ele é permanecer na carne, Filipenses 1, 24. E ele fala aqui, ó, de fato ele diz que é preferível deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5, 8, sinalizando a confiança em que, se ele morresse fisicamente, seu espírito subiria à presença de Deus e ali desfrutaria da comunhão com o Senhor imediatamente. O livro de Apocalipse nos lembra que as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam estão no céu. Apocalipse 6, 9. E podem clamar a Deus pedindo a justiça sobre a terra. Apocalipse 6, 10. Então aqui, nesse trecho desse livro, a gente vê várias passagens bíblicas, tem outras, mas aqui a gente já vê várias passagens bíblicas que fazem referência à questão de uma parte imaterial sair do ser humano e ir para a glória, ir para um lugar de descanso. E da mesma forma, o ímpio, quando ele morre, a sua parte imaterial vai para um lugar de juízo. Então a Bíblia traz essa visão, apesar de alguns não concordarem com isso, como os adventistas, que vão dizer que do sono da alma, que o homem morre e ele na verdade está dormindo, essa visão do sono da alma ela não tem uma força tão grande quanto essa visão de que a alma sai do corpo. Eu vou deixar disponível um material para download, para você complementar o que eu falei aqui. Então vai falar tanto da dicotomia, tricotomia, vai falar também dessa questão do sono da alma. Clica no link abaixo, você entra no site do EBD em Foco, e aí você vai ver o material lá, material extra que você vai acessar
baixar e usar, imprimir, fazer o que você quiser, é um material totalmente gratuito que você vai se aprofundar mais nesse tema, certo? Então, eu vou encerrar aqui, né? Gostaria de deixar bem claro o seguinte, que esse tema ele não vai influenciar na tua salvação, tá? Esse tema, se eu defender a tricotomia, ou a dicotomia, o que isso vai influenciar na minha salvação? Nada, nada. A não ser que você vá defender a ideia de que a matéria é má. Aí influencia, porque como que Cristo encarnou numa matéria má? Então fica complicado, né? Mas só o fato de você defender dicotomia, tricotomia ou até mesmo o monismo, nenhuma dessas visões vão interferir diretamente na tua salvação. São visões teológicas, interpretações teológicas que não têm influência nesse sentido. Então a gente tem que estudar esse tema pensando o seguinte, no ser humano como um todo, um ser integral, que tem uma parte material e uma parte imaterial e que tem que ser consagrada a Deus. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que consagrar o meu corpo a Deus e tenho que consagrar a minha mente, a minha alma, o meu coração, a minha parte imaterial, que eu não consigo ver, mas consagrá-la também a Deus. Então esse é o objetivo dessa lição, que nós possamos viver uma vida de santidade plena, completa, né? E tem gente que eu vou vestir uma roupa tal, comprida, e não sei o que, e vou cuidar do meu corpo e não vou expor meu corpo, mas por dentro o coração é mau, a alma está contaminada. Então os dois tem que estar consagrados a Deus, né? Então você tem que consagrar por completo a Deus. Esse é o objetivo dessa lição. Você que é professor de EBD, tenha sabedoria ao ministrar essa aula, trazer esse objetivo, que é o objetivo principal, falar de consagração, sem precisar trazer debates infrutíferos para a vida dos alunos. Certo? Então eu encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.